Olá! Conheçam o nosso amigo, Marcelo. Diga oi, Marcelo. Nos últimos dias, devido ao tédio, Marcelo andou pensando como funcionaria o contágio, caso ele fosse exposto a saúde. Pera. Enfim. Foi então que ele começou a imaginar diversas situações, para tentar se adequar a que melhor funcionaria. Será que a máscara faz mesmo a diferença? O distanciamento é mesmo necessário ou não? Calma, Marcelo, eu e meu grupo de física vamos te ajudar. Primeiramente devemos entender que o nosso trabalho foi feito através de um modelo matemático criado no aplicativo Modelos, que permite que o usuário coloque valores pré-definidos para as variáveis provenientes do modelo matemático, que no nosso caso são as gotas de saliva e micropartículas que calculamos, e criamos uma discussão sobre o distanciamento social. Após fazer isso, o usuário pode visualizar os gráficos gerados definindo as variáveis de uso nas linhas horizontal e vertical, como por exemplo a gravidade e a resistência do ar. Vale ressaltar que o nosso modelo, como todo modelo, tem suas restrições. Ele funciona para partículas de espirro grandes, porém pesquisas recentes demonstram que existem algumas partículas de espirro que são muito leves, os chamados aerossóis, e por conta disso elas ficam suspensas por muito tempo no ar, e portanto, têm um comportamento imprevisível. Baseado nos gráficos gerados pelo Modelos, podemos ver que as gotas de saliva podem chegar a mais de 6 metros de altura e mais de meio metro de distância. Já as micropartículas podem chegar até 8 metros de altura e 2 metros de distância. Lembrando que as micropartículas não são os aerossóis, percebemos que os 1,5 metros de distanciamento social propostos pela OMS não são o suficiente. Além desse fato, pesquisas realizadas pelo IMT mostram que as micropartículas de espirros podem chegar até 8 metros de distância. Agora, sabendo disso, vamos conversar com o professor e virologista Marcos André Neri sobre os dados apresentados por nós através do Modelos. Primeiro, uma breve introdução sobre o que é o distanciamento social. O distanciamento social, ele é o quê? É uma distância segura que se pode ter entre indivíduos. E essa distância, ela é feita para quê? Para que aquela doença não passe para o próximo. Então, por exemplo, a gente falando agora de coronavírus, o distanciamento seguro era ali entre 1,5 m e 2 metros. Então se tinha a ideia de que essa distância era o suficiente para que não ocorresse uma infecção de pessoa para pessoa. Esse é o conceito de distanciamento social. Marcos, baseado nos dados apresentados, o que acha que deveria acontecer em relação ao distanciamento social, visto que 1,5 metros não é necessariamente o suficiente? Vamos lá. Baseado no modelo, esse distanciamento social tem que aumentar. É bem perceptível que 1,5 m, 2 metros não é uma distância segura. Então tudo que a gente viu apresentado ali requer o quê? Requer mudança. Mudança em quê? Justamente nessa métrica. Fazer com que esse distanciamento aumente para aumentar o quê? A eficácia da prevenção. Então toda a base dentro de epidemiologia feita é o quê? Primeiro, a prevenção. É um dos primeiros conceitos. Primeiro você previne a doença, para, se por um acaso essa prevenção falhar, a gente entra com as metodologias que é tratamento, cura e por aí vai. Então o que deve ser mudado, em primeira instância, é aumentar essa distância, fazendo com que se torne ela mais segura e as pessoas fiquem mais seguras também, a partir do quê? Dos dados científicos. Qual a importância das partículas menores em relação ao contágio, sabendo que elas vão mais longe e ficam mais tempo no ar, porém com uma propensão a contaminar menor, já que evaporam mais rápido e precisam estar em uma quantidade maior? Vamos lá. Em relação às partículas menores, elas vão mais longe, fato. Por quê? Por conta do peso molecular dela ser menor, a ação da gravidade vai ser menor, a relação massa aí vai interferir nisso, e a quantidade, apesar de ser menor de vírus nessas partículas menores, não quer dizer que eles necessariamente serão menos infecciosos.
Isso aí já entra um pouquinho em contradição também. Eles evaporam mais rápido, fato, e precisam estar numa quantidade maior para infectar um maior número de pessoas. Se uma pessoa entrar em contato com 5, 10 vírus, e esses vírus entrarem em contato com a célula específica que vai fazer a replicação desse vírus, se forem 5 ou 5 mil, é indiferente. Vai ocorrer ali a replicação viral pelas células. Então, essas partículas menores, elas são tão preocupantes quanto as maiores. São tão preocupantes quanto as maiores. E é justamente o quê? É justamente que vai ser baseado aí naquele aumento que eu disse anteriormente do distanciamento. Porque independente se ela ser grande, que ela carrega mais vírus, ou se ela é pequena, que ela carrega menos vírus, ambas estão carregando vírus. A interação entre o vírus e a célula, ela vai depender ali da sua quantidade. Mas um vírus só vai ser o suficiente ali para você ter uma infecção viral? Isso depende também, muito. Nosso corpo tem umas defesas prévias para isso, porém, algumas não são tão eficientes assim. Vírus é totalmente diferente de qualquer outra patologia, qualquer outra doença. Parte do princípio que vírus não são vivos, não são parasitas, quem duplica o vírus é a célula, não são eles mesmos, e por aí vai. Então, partindo desse pressuposto, conhecendo ali a interação entre o vírus e a célula, a gente sabe que, às vezes, um quantitativo pequeno de células é sim suficiente para ocasionar uma doença. Quanto tempo as partículas ficam suspensas no ar em superfícies com a possibilidade de contaminar? Bom, em relação ao tempo de permanência das partículas em suspensão, vai depender muito, não se tem uma média exata. Vai depender do quê? Da umidade, de como está o clima, vai depender de vários fatores físicos aí que vão proporcionar essas partículas ficarem 8 horas suspensas ou 2, 3 horas apenas. Isso vai depender muito ali das condições físicas do local, da ventilação e por aí vai. Quanto à permanência em superfícies, o tempo que o vírus demora para ficar inativo em determinadas superfícies, nós temos vidro até 5 dias, mas em média, madeira 4 dias, plástico de 2 a 3 dias, utensílios de cobre até 4 horas, alumínio de 2 a 8 horas, vidro, já falei, metal 5 dias ali, materiais de cerâmica mais ou menos 5 dias também. E nós temos outros também que não existe um estudo específico, como papel, comida, água, materiais como de roupa, calçados, na nossa própria pele, e não se tem a base científica ainda para medir esse tempo de inativação. Juntamente ao que já vimos com as partículas menores, sabemos que os espirros podem espalhar partículas por até 8 metros, o que é muito além dos 1 metro propostos no distanciamento social. Até que ponto devemos nos preocupar com isso? Qual a preocupação que nós devemos ter quando se constata que um espirro pode chegar até 8 metros? Preocupação plena. A gente tem que tomar todos os cuidados devidos, a utilização do álcool em gel, das máscaras, seja elas tecido, 3D, ter cuidado com o tipo de tecido da máscara. Alguns tecidos são mais porosos que os outros, assim permitindo até a entrada de vírus. O manuseio da máscara é extremamente importante, porque tem que se ter uma máscara onde a gente fique confortável com ela, porque não adianta a gente ficar toda hora botando a mão na máscara, porque aí a máscara fica ali impedindo que o vírus entre, para você quando põe a mão, depois você pega a mão, esfrega no olho, põe na boca, ou entra em contato com alguma outra superfície, você acaba adquirindo o vírus. Então a preocupação que você deve ter é total. É como se estivesse ali na iminência de contágio.